Olá, pessoal! A nossa videoaula de hoje da disciplina Desenvolvimento de Projeto Integrador será a respeito de saúde ocupacional e ergonomia. Então, vamos tentar fazer uma ligação entre essas duas disciplinas, relacionar, né? Estamos aqui com a professora Sherlen, professora de ergonomia, e a professora Aline, que vai falar um pouquinho a respeito de saúde ocupacional. Professora, falando em saúde ocupacional, eu acho que nada melhor do que começar falando sobre a doença, né, talvez a mais conhecida dentro dessa área, que é a Lerdort, né? Então, vamos começar assim definindo essa doença, né? O que seria essa doença Lerdort? Isso, Dani. Então, a Lerdort, na verdade, é uma sigla que a gente usa para resumir o que realmente de fato é a doença, que seria uma lesão por esforço repetitivo e a DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Na realidade, a Lerdort, ela acomete diversos trabalhadores e é uma doença totalmente relacionada com a ergonomia. A Lerdort, ela é provocada, ela é uma síndrome na realidade, e essa síndrome acomete diversas doenças. Se a gente for contar, na verdade, deve ter para lá de 20 doenças que acometem, mas as principais que eu poderia estar citando aqui seria a tendinite, a bursite, o túnel do carpo, que são realmente as mais comuns. A Lerdort, ela acomete diversos trabalhadores das mais diversas profissões, inclusive até os próprios estudantes. A gente pode, por exemplo, estar falando dos bancários, que por causa da sua posição, principalmente em caixa, quem trabalha contando dinheiro, que tem muito esse movimento, principalmente de polegar, eles podem estar sendo acometidos. Até mesmo gerente de banco também, porque a gente certeza. pensa assim, não, é só caixa que fica ali digitando. Mas na verdade o gerente de banco, ele fica o tempo todo no computador. Isso, e no o computador tempo a inteiro. gente também está digitando o tempo todo. Exatamente. Inclusive, muitas das doenças causadas pela Lerdort podem acometer a própria lombar. Até nós mesmos aqui sentados, dependendo da nossa posição, de vez em quando dá uma arrumadinha aqui na coluna, isso pode ser também um motivo para a gente estar adquirindo a Lerdort. E em relação a tempo de cura, assim, por exemplo, se eu adquirir, né, essa doença Lerdort, o tratamento é complicado? Então, aí vai depender. Na realidade, a Lerdort, ela começa muitas vezes, como seria esse sintoma? Principalmente dor no local, por exemplo, se ela tiver um túnel do carpo, ela provavelmente essa pessoa vai estar sentindo dor, uma fadiga, o cansaço é bem presente também. O tratamento vai depender de como foi a evolução dessa doença. Então, é tudo muito relativo, a gente não pode dar uma certeza de alguma coisa. Mas se for descoberto bem no início, às vezes até o uso de um próprio anti-inflamatório já vai estar resolvendo. Fazer fisioterapia, fazer musculação para estar fortalecendo a musculatura. Porque a Lerdort, ela acomete músculo, ela acomete tendões. Então, ela pode estar, vai depender também do que acometeu. Se acometeu a parte muscular, principalmente, até mesmo a atividade física já vai estar ajudando aquele trabalhador na recuperação. Antes mesmo dele precisar ir para um processo cirúrgico, que já seria aí um caso de extremo, né? Exato. Isso, tá. Professora Sherlen, na parte de ergonomia, como é que a ergonomia entra, assim, na parte da prevenção? A ergonomia, a preocupação da ergonomia, ela parte do princípio de que eu preciso ver como está aquele ambiente de trabalho, né? Para ver se o que existe naquele ambiente de trabalho vai acometer a saúde desse trabalhador. Então, no caso até citado por ela, de bancário, eu preciso utilizar algumas ferramentas para saber o que existe ali que pode vir a provocar alguma doença nesse trabalhador. Eu puxo até uma linha com relação à menção de que a gente está destacando a Lerdort, é que ela é uma doença, uma síndrome, né? A gente chama de doença, porque até na literatura ela comenta que é uma doença. Trata como doença ocupacional. Trata como doença ocupacional, isso mesmo. Eu vou puxar até uma linha com relação de que os afastamentos provocados, né?
e os absenteísmos provocados por essa doença, elas não são muito antigos, né? As evidências comprovadas, inclusive previdenciárias, é de pouco tempo. Então, por ser uma das doenças que afeta o corpo desse trabalhador, a ergonomia ela vai tentar trabalhar com essa prevenção. O que existe naquele ambiente? Então, eu vou me preocupar com mobiliário, vou me preocupar com equipamentos, vou me preocupar com a parte cognitiva desse trabalhador. Então, eu vou me preocupar em saber como anda essa parte física e essa parte mental desse trabalhador. Então, como é que eu poderia visualizar isso no ambiente de trabalho? Eu vou me preocupar com alguns requisitos pessoais, organizacionais, ambientais. Então, eu vou ver se tem algum agente, tipo ruído, né? Tipo iluminação. Vou me preocupar em saber como é feito o trabalho daquele empregado. Se ele trabalha por turnos, né? Se ele trabalha, qual é a jornada de trabalho dele, quais são as relações pessoais internas dele. Então, são alguns fatores que a gente observa para saber o que poderia estar afetando ou vir a afetar a saúde desse trabalhador. Lembrando também que a gente precisa utilizar algumas ferramentas. Todo o trabalho, toda a análise, ela precisa ser feita em loco. Então, a gente precisa ir no local mais de uma vez, né? A gente foca isso para os alunos nas nossas aulas, e a gente precisa ir no local para que ele verifique naquelas idas ao local do trabalho, o que poderia ambientalmente, organizacionalmente ou até fator pessoal desse trabalhador vir a provocar a propensão à doença. Na verdade, a origem do problema. A origem do problema. E a gente só consegue ver isso estando no local, Com né? certeza. Claro. Então, a gente procura fazer a abordagem por questionários. Eu preciso escutar esse trabalhador. Né? Não adianta a gente identificar o risco somente por a nossa visão, por a nossa análise. A gente tem que conversar e ver o que esse trabalhador tem para nos dizer, certo? E se ele não diz verbalmente, né, ou por um preenchimento de questionário, a gente pode ir em busca de alguns documentos, o PPRA, o PCMSO, o próprio ASO, e ali vai dizer se ele está acometido ou tem propensão a ficar acometido de alguma doença na parte ergonômica. Ótimo. É importantíssimo a gente utilizar essas ferramentas, né? Com certeza. Você faz o PPRA, o ASO, o PCMSO, ele tem que ter validade para alguma coisa, né? Então, nesse caso, realmente, são instrumentos altamente válidos, não é isso? Professora Aline, no caso, estava aqui pensando, né, em relação ao estresse. O estresse vai ocasionar a LER, a DORT, ou é o contrário? Eu adquirindo a LER e a DORT, eu posso ter uma situação de estresse? Na verdade, pode acontecer dos dois jeitos que você mencionou. Tanto você já ter uma LER-DORT e acabar adquirindo estresse, porque quando você está com alguma doença física, isso vai lhe afetar psicologicamente, como a professora Shirley falou. Sim. Então, esse trabalhador acaba ficando estressado, porque muitas vezes ele precisa se afastar do trabalho, mas não quer se afastar, porque isso pode gerar uma demissão, porque isso pode gerar uma falta de lucro para ele. Ele fica com medo, né? Ele fica com medo de dizer o que realmente, de fato, está sentindo. Exatamente. Isso é muito comum. Principalmente gente que é da área da saúde, que a gente começa a conversar com esses profissionais que precisam realmente de um afastamento, a gente nota muito isso, esse medo de perder o emprego, o medo da renda diminuir bastante, que é um dos problemas. Porque se você se afasta, você fica pela Previdência, então normalmente você para de ganhar. Se você tem algum adicional no seu... Isso. Na verdade, você acionando a Previdência, você nunca vai ganhar a mesma quantia como se você estivesse na ativa, né? Exatamente. Primeiro não vai ter auxílio transporte, né? Não vai ter aqueles adicionais. Exato. Então, realmente, de fato, diminui, né, o salário. Diminui bastante. E ao contrário, como você disse, o estresse pode causar LER-DORT devido às tensões. Que o próprio trabalhador, o estresse, ele causa muita tensão corporal. Então, se o trabalhador vive num ambiente de trabalho onde ele realmente sofre muito estresse, ele vai ter o corpo mais travado sempre. É como se tensionasse, né? Tensionasse tudo, né? Então, que muitos trabalhadores a gente pode ver
que acredito até com a gente mesmo isso pode acontecer no momento de muito estresse, muito serviço para dar conta, para fazer, a gente acaba tensionando muito, principalmente a região da lombar, essa os parte ombros, aqui, né? Fica logo, essa parte fica rígida, né? Exatamente. Essa rigidez, ela tá acometendo os nossos músculos. Isso quando a gente pega e sente que tá muito enrijecido, é um acometimento muscular. E isso pode sim estar gerando uma lerdorte. Claro que não necessariamente aquilo já vai gerar uma lerdorte, mas isso sendo repetitivo, com o tempo, pode causar sim. Se você permanecer durante muito tempo tenso, né? Exato. Aí pode ocorrer. Isso. E lembrando, né, professora Aline, que esse estresse, ele pode ser provocado por vários fatores, né? Que a gente normalmente, às vezes, não associa. Por exemplo, uma pressão em cima de você para você atingir uma certa meta, né? Ou então porque você não está exercendo a função que você gostaria de estar exercendo. Então, esse estresse, né, lhe tira uma atenção devida que você deveria ter na hora de executar a sua tarefa, a sua atividade, e você despreocupa, digamos assim, com relação a como é que você tem que estar naquele momento no trabalho, a sua parte psíquica e a sua parte física. Uhum. Então, na verdade, as doenças elas acabam se associando se você não prevenir. Por isso a gente vem com a parte da ergonomia, com esse cuidado desse trabalhador, adaptar aquele local com relação ao que ele vai fazer ali, adaptar para que ele possa exercer aquela atividade sem vir a ter algum problema de saúde. Então a gente pode concluir assim que a ergonomia ela tem bem esse caráter preventivo, né? Tem, na verdade, então tem uma ligação muito importante, né? A prevenção da ergonomia com as doenças, né? Isso. E totalmente relacionada. E a palavra prevenção é o que a gente procura sempre utilizar. É óbvio que algumas situações a gente não vai estar só prevenindo, a gente vai estar corrigindo. Né? Claro, porque tem situações que não tem como evitar, né? Dependendo do acidente. Isso, com certeza. E às vezes não tem uma colaboração tão grande do próprio trabalhador, ele acha que aquilo não é tão agravante assim para ele. Então, ele às vezes acaba sendo o autor do próprio acometimento da sua saúde. Né? Não é só, às vezes, o local de trabalho, não é só, às vezes, o empregador que exija dele. Às vezes é o comportamento, né, o descompromisso desse trabalhador com relação a ele seguir as orientações, as recomendações, né, dos profissionais. Ele se descuida tanto da segurança dele quanto da sua própria saúde. Isso. Exato. Por mais que a empresa invista, tenha equipe para estar lá, equipe de saúde e de segurança, muitas vezes esse trabalhador, como a Charley estava dizendo, ele realmente não se importa. Infelizmente, isso é bem frequente. E quando acontece isso com esse trabalhador, ele vai perceber que na realidade o que a gente queria era só o bem dele. Só que às vezes pode ser tarde. Que infelizmente acontece. É bem comum, né? Por isso que sempre falo que tem que estar tendo treinamentos, né? Porque através de treinamentos vem a parte da conscientização, né? Da orientação. A nossa área, né, os profissionais da nossa área, eles procuram realmente ver essa parte de utilizar algumas ferramentas. Seria o treinamento, né? E às vezes, quando esse treinamento, essa conscientização, ela não funciona, vem aquelas partes mais punitivas, né? A gente tenta evitar isso, mas é uma forma de que esse trabalhador, ele entenda que ele tem que se cuidar. Se estão sendo implantadas medidas e querem que sejam implantadas medidas ali, são medidas para ou prevenir ou para corrigir aquilo que possa estar ocasionando algum problema para ele, né? Lembrando também, eu queria destacar, eu queria que a Aline reforçasse isso, que às vezes os nossos acometimentos de saúde não é só laboral, não é só dentro do ambiente de trabalho. Ah, claro. Né? A gente faz algumas coisas faz isso em casa. erradamente fora dos muros da empresa, né? E aí a gente acaba ouvindo a provocar, né, um acometimento, um agravamento maior desse início de doença, né? Ou simplesmente você acaba gerando essa doença e achando que está associada à sua atividade de trabalho e não é bem assim, né?
Eu queria até que a Aline confirmasse aí o que eu estou falando. Mas é verdade. Inclusive, nesse mundo moderno, onde tudo a gente resolve pelo celular, tem sido bastante estudado. Inclusive, eu tenho visto muitos estudos falando sobre isso. De que muitas doenças relacionadas com o sistema músculo-esquelético, que seria, por exemplo, a Lerdort, são provocadas pelo uso excessivo de tablets, de celular, smartphone. A gente usa muito os polegares. Inclusive, se a gente for testar em casa, deitado mesmo, a gente antes de dormir sempre está ali mexendo, vendo como é que estão as redes sociais. A gente começa a sentir uma dormência no braço. Primeiro que a posição é assim, né? A posição, você está deitada com o braço assim levantado. Exatamente. E essa posição... E aqui também, né, professora? E causa essa tensão nessa região da cervical, pegando essa parte do nosso ombro, que começa a causar Lerdort. E não é relacionado ao trabalho, mas que a gente acaba precisando se afastar, sem entender que, na realidade, o causador fomos nós mesmos. Isso. Então, professora, desculpe interromper. Não, pode falar. Mas, até agora a gente tem falado, assim, de adquirir a Lerdort com o tempo, né? Paulatinamente. Mas eu me lembrei de uma situação que ocorreu comigo em casa, né? Eu inventei, né, obviamente, de pegar um garrafão de água, né, e eu com todo esse músculo, colocar o garrafão, né, 20 litros, sozinha, né? Então, na hora que eu fui levantar, já deu aquela travada, né? Então, pode acontecer de eu adquirir uma Lerdort, assim, numa ocasião só, sem ser com o tempo, num caso como esse. Eu posso adquirir? Então, na realidade, você pode provocar uma lesão. Por exemplo, no seu caso, você foi levantar um garrafão de água, não posicionou corretamente a coluna, porque mesmo a gente sendo magrinha assim, dá para poder levantar o garrafão de 20 litros. E olha que eu sou da área, viu? Pois é. Ainda fiz isso. É uma questão de posicionamento. Então, no seu caso, como você percebeu que sentiu uma dorzinha muscular na região da coluna, pode ser que tenha tido algum tipo de lesão. Essa lesão ela pode se agravar. Normalmente, como na situação que você colocou, é um pouco difícil ela já se tornar uma Lerdort. Porque foi uma lesão mínima. Pontual. E essa lesão mínima, pontual, e essa lesão, com o tempo, você pode ter uma recuperação completa. Porque na verdade a Lerdort, um dos focos é a repetitividade. Isso, né? Então essa repetitividade não é uma coisa, ela não é esporádica. Você foge de um certo padrão, entendeu? Se você tem um padrão de movimentos no decorrer de uma jornada de trabalho, aí aquilo pode ser um fator para você vir desencadear a Lerdort, né? Se todos os dias você precisasse botar esse garrafão e sempre sofresse essa lesão, com certeza, depois de um determinado tempo, que aí a gente não pode definir um tempo, porque depende realmente da condição física da pessoa, com certeza você adquirir uma Lerdort. Uma hérnia de disco, por exemplo, um rompimento de algum ligamento. A hérnia de disco é um tipo de... Ela pode ser considerada uma Lerdort. Porque, na realidade, a Lerdort, como eu lhe falei, ela comete diversas doenças. Então, se a gente tem uma lista do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência também, e do Ministério do Trabalho, que tem dizendo quais são elas. Normalmente são as ites que a gente conhece. Como eu já mencionei, tenosinovite, bursite, tendinite, várias outras. E as pessoas acham que pontualmente seriam mãos. Isso, e não são as mãos, né? Afeta, e a Aline acho que reforça isso, muito a parte superior, não é isso? Mas não necessariamente seja só nelas. Pode ser a partir das mãos, inclusive os próprios dedos se enquadram, porque a gente não percebe, mas os dedos têm tanto músculo como tem ligamentos, tendões, que é o que ajuda a gente a fazer esse movimento. A parte inferior também pode ter, no caso da costureira, que fica o tempo todo ali, né? Isso, só que a costureira, além do pé, ela fica aqui na mão o dia todo, movimentando o ombro, a coluna numa posição errada, porque ela curva a coluna, quando na realidade deveria ficar numa posição mais ereta. No caso da costureira também, esse movimento para lá e para cá, com os dedos numa mesma posição. Então, tudo isso são movimentos repetitivos. E, inclusive, as costureiras de fábricas, elas costumam se afastar por causa de algum tipo de Lerdort.
que aí precisa realmente de um acompanhamento médico, que aí o médico é quem vai dizer, você pode fazer algum tipo de exame também. Normalmente se começa com uma ultra, uma radiografia, para ver o que é que está acometendo. Se seria mão, pode ser no antebraço, pode ser no punho, pode ser no cotovelo. Tanta coisa, a pobre da costureira. Com certeza. Trabalha com tudo. E voltando nos bancários, a gente conhece alguns casos que a gente percebe que começam normalmente dentro de um prazo, para bancários isso, dentro de um prazo médio de 3 anos, ele já está com algum membro todo acometido, ou seja, do ombro até a mão pode estar acometida. Acometida no sentido de quê? Dele não conseguir nem segurar um garfo para se alimentar, porque falta força na mão. E que realmente a gente acha que isso é bobagem, mas que foi um agravamento de um incômodo que ele vinha sentindo desde o início, mas levou 3 anos para realmente levar em consideração e procurar ajuda médica para saber o que era aquilo. E que de fato seria Lerdorte. Só que aí seria um conjunto de Lerdorte. No caso, uma bursite, uma tendinite e uma tenossinovite. Nossa Senhora. Pois é muita coisa. É muita coisa para uma única pessoa. Mas realmente acontece bastante. E aí precisa de um afastamento para tratar. Que nesse caso, enquanto ele continuar fazendo esforço, esse profissional, ele vai continuar lesionando e inflamando o músculo ou aquele tendão. Ok, então, obrigada, professora Aline, obrigada, professora Sherley. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a videoaula de hoje, né, onde tratamos a respeito de prevenção, né, relacionada à ergonomia e as doenças ocasionadas, né, pela maneira incorreta, né, de se trabalhar e a maneira repetitiva também. Okay? Então, bons estudos e até a próxima.